Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vamos debater o acordo da União Europeia com o Mercosul, o bloco de 28 países da União Europeia e o bloco de 4 países do Mercosul. E para isso eu recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o professor universitário e especialista em Direito Internacional, Rodrigo Zanetti. Zanetti, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui no nosso programa. Obrigado, Maxwell, pelo convite, é um prazer estar com você, com o Wagner, nesse momento tão especial dessa celebração desse acordo que será importante para todos nós, para toda a nossa economia e para o setor portuário também, com certeza. E para debater juntamente conosco, meu segundo convidado dessa semana é o gerente de contas da Navis, Wagner Pereira. Wagner, obrigado pela tua presença, pela primeira vez aqui na segunda temporada do Porto e Negócios. Você que participou muito da primeira temporada juntamente conosco. Maxwell, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com o Rodrigo também para a gente poder debater esse tema tão importante e que, como bem colocou, vai trazer uma série de benefícios para o nosso comércio exterior. Para iniciar o nosso debate, evidentemente, eu preciso trazer para você o que é esse acordo da União Europeia com o Mercosul. Eu vou começar por você, professor. Professor, o que é efetivamente esse acordo da União Europeia para com o Mercosul? Bom, é um acordo que já tinha quase 20 anos de discussão, né, entre as partes envolvidas e que agora, ao final do mês de junho, chegou-se a um consenso. É um acordo muito voltado para a área econômica, para a área do comércio exterior e alguns outros tópicos interessantes, como o setor de licitação, o setor de navegação. E é um acordo em que busca o quê? Busca uma facilitação cada vez maior entre a União Europeia e o Mercosul. Em termos de países, em termos de território envolvido, não é o maior do mundo, porque existe o Tratado Continental africano de livre comércio, que envolve mais países, um território maior, mas em termos econômicos é o maior acordo já feito na história do mundo. Entre um bloco, o Mercosul, que estava meio alijado do comércio internacional, América Latina, né? E a Europa, que está num momento econômico interessante, porque ele está num período estagnado. E muitos economistas europeus, internacionais em geral, entende até que caminha-se para uma recessão na Europa, então a Europa se vê no momento em que precisa vender os seus produtos, precisa incrementar o seu comércio e o Mercosul, obviamente, precisa se renovar, crescer, apesar da necessidade que eu entendo que os países do Mercosul precisam convergir na área econômica. Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai ainda são bem distantes, são realidades econômicas distintas, mas um acordo desse traz a oportunidade de uma convergência e de se fazer um belo acordo, um belo comércio com a Europa. Wagner, esse acordo representa 1/4 do PIB mundial, né? Nós estamos falando aí numa percentual bastante significativa em relação ao PIB mundial. E a gente sabe, honestamente, o potencial que o Brasil tem e o potencial que a Europa tem. Mas, de toda maneira, a gente percebe um novo arranjo econômico mundial também, e isso favoreceu, pelo menos no meu entendimento, esse acordo entre a Europa e o Brasil. Wagner, a gente é um país com DNA em commodities, né? Isso vai facilitar e, de alguma maneira, impulsionar a cabotagem dentro do país? Sem dúvida, várias áreas vão se aquecer novamente, né? A gente tem um ponto importante a ser comentado. Já o ano passado, 2018, 48% das nossas exportações já foi para a Europa sem ter esse acordo, né? Existiam muitas questões tarifárias, de protecionismo da questão da agricultura do bloco europeu que dificultavam essa relação da venda dos nossos commodities
para a União Europeia. Mas mesmo assim nós tivemos um número muito positivo, esses 48%. Só ficou atrás da China. Você vê como nós já era um parceiro comercial antigo, né? Eu acredito que isso vai aumentar nossa capacidade de exportação dos nossos produtos numa condição muito melhor economicamente falando. Os nossos produtos em termos de qualidade são muito bons e chegando em termos de competição sem tarifação, a gente tem certeza que isso vai incrementar nossas exportações. Por consequência, todo o transporte que alimenta essa exportação vai ser aquecido também. A cabotagem é um dos itens que nós esperamos que com esse aumento das relações comerciais com o bloco europeu, a gente tenha também um aquecimento. Precisamos, inclusive, rever as questões dessas leis de cabotagem, etc., para dar uma segurança jurídica para aqueles que hoje operam transporte costa a costa. Esse era o ponto que eu ia tocar e eu vou estender esse questionamento para o professor, até porque muito me preocupa, uma vez que a gente está falando nessa relação do commodities, eu tenho um entendimento, pelo menos a princípio, professor, de que esse acordo ele vai favorecer exclusivamente o agronegócio. De alguma maneira, como é que a gente pode entender que isto vai potencializar a economia de um modo geral dentro do nosso país? E só complementando, né, o que o Wagner disse na questão da cabotagem, o acordo previu o fim da taxa do farol, né, que era aplicada no Brasil. O que não faz o menor sentido, né? A gente tem impostos no Brasil que são, de alguma forma, constituídos, né, de uma forma centenária e eles perduram aí por séculos no nosso país. Brasil. E pelo acordo, né, a cabotagem de de containers vazios já vai poder ser feito por companhias europeias, né? E dentro de 10 anos, a cabotagem de navios europeus, o acordo prevê essa possibilidade, né? Então, ou seja, a cabotagem vai aumentar. Só que surge, como bem o Wagner comentou, a necessidade de uma regulação diferente, né, na cabotagem brasileira, porque hoje a cabotagem brasileira só pode ser feita por empresas brasileiras de navegação. Então, ou seja, a empresa brasileira de navegação vai ter uma dificuldade em competir com essas armadoras europeias, que as grandes armadoras do mundo hoje, pelo menos as duas primeiras, são europeias, sim, né? Então, é interessante que vai aumentar essa competição na cabotagem e precisa de uma regulação. No tocante à questão do agronegócio, é um acordo em que algumas tarifas foram eliminadas. Por exemplo, a tarifa de exportação de produtos agrícolas brasileiros, fruta, café, serão eliminadas, zeradas, né? Ou seja, continuamos a ser um país de primário, né? Um país de produtor de produtos primários. Em contrapartida, os produtos europeus, como veículo, como máquinas, vestuário, calçados, também foram eliminados, ou seja... Mas não a priori, né? Existe uma periodicidade para que essa redução aconteça. Isso é um ciclo como acontecia com o comércio dos próprios países entre o Mercosul, determinados produtos eles vão diminuindo suas taxas ao longo do tempo, né? Ao longo do acordo firmado. A previsão é 10 anos, né? Mas... para o agronegócio, eu acho que foi um baita. Tanto que a presença da ministra da Agricultura na assinatura, né, final do acordo foi marcante. Agora, né? tem um ponto interessante a ser colocado e incrementado nessa questão que o Rodrigo traz à baila, que é a questão também de serviços, né? Serviços e produtos industrializados. Tecnologia em si também, tudo isso tem a sua tarifação diminuída. Então, assim, do mesmo jeito que as nossas commodities vão chegar lá numa condição melhor para serem comercializadas no bloco, também vem de lá para cá na mesma condição. Então, acredito que isso, de alguma forma, vai favorecer também investimentos dos países que têm interesse em trazer seus produtos para o Brasil, para que eles possam distribuir isso aqui num custo melhor, né? Eu acho que possibilita, né, Wagner, para o Brasil, Maxwell, possibilita para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, a gente não pode esquecer que é do bloco, né? Sem dúvida. Participar da chamada cadeia global de valor, né? Que é o mote do comércio internacional. Sim, mas quando a gente fala nessa questão do valor, eu vou fazer um recorte e pegar essa palavra mesmo, né? Então, a gente tem que falar também do valor agregado, né? Honestamente falando, existe essa necessidade da demanda mundial, porque o mundo tem fome, precisa se alimentar o mundo, e o Brasil é um grande celeiro absoluto disso tudo. Quando a gente faz um acordo nessa proporção, vou estender o questionamento para os dois, a gente percebe que a gente está vendendo aquilo que de melhor a gente sabe vender. Ou seja, não estamos vendendo nada além daquilo que normalmente a gente faz, professor. Vou começar pelo senhor. Sim,
Isso é um ponto de verdade. Mas nós estamos vendendo numa condição de receber também algo que pode agregar na nossa indústria, né? Ou seja, nós quando recebemos máquinas, são máquinas que vão produzir, máquinas que vão criar emprego, gerar renda. Então, ou seja, nós estamos cada vez mais nos tornando um país, entre aspas, celeiro do mundo. Celeiro vai ser o grande celeiro da Europa, apesar de que eu vejo a Europa, principalmente a França, muito protecionista na sua agricultura. Sem dúvida. E vamos ver como é que isso vai se comportar. Mas, ou seja, é uma forma de você participar, o Mercosul em si, participar dessa questão de poder trazer um produto, industrializar, vender. Ou seja, abre uma porta interessante. Mas você tocou nesse ponto da industrialização e eu percebo que essa é uma perna que ao longo pelo menos dos 15, 20 anos, a gente não se preocupou aqui no nosso país, Sim. Wagner. Sim. E talvez dentro desse acordo, será que não seria necessário, talvez, transferência de conhecimento e tecnologia? Sem dúvida. Aí é que está o grande ponto. Eu acredito que nessa abertura de nós também trazermos produtos que nós vamos nos beneficiar, vai haver o interesse desses países que fazem parte da União Europeia de constituírem empresas no Brasil para que eles possam produzir a um custo menor, já que eles já levam muitas commodities daqui para lá, e ter, além desse investimento que vai trazer esse conhecimento, essa tecnologia, também um apoio na economia local. Então eu tenho a esperança de que, apesar de nós sermos sim um país de commodity, a vinda desses países para exportar, para produzir seus produtos aqui internamente, vai trazer um ganho de tecnologia e conhecimento além da economia, né? Vou aprofundar o meu questionamento, Wagner, porque você é um profundo incentivador disso, trabalha com isso também, e eu preciso fazer esta questão para você. Quando a gente fala principalmente do segmento portuário, a gente percebe notoriamente o avanço da tecnologia e automação. Perfeito. O que eu quero pontuar? Nós teremos benefício para importação de produtos e equipamentos e serviços que possam contribuir com o desenvolvimento dos portos do Brasil? Isso faz parte do acordo da União Europeia? Não faz parte 100%, Esse é o ponto. infelizmente. Não faz parte 100%, infelizmente, mas existe uma lista de produtos que vão possibilitar o início disso. A gente não vai falar, Maxwell, de ter tarifas baixíssimas para você automatizar 100% um terminal, desde do crane até a saída de gate, né? A gente sabe que para importar esses produtos, os preços que a gente tem de taxas para fazer isso, a taxação que existe, né? Mas existem muitos produtos de tecnologia que tem uma lista ali que podem ser no futuro trabalhados pelos interesses, óbvio, né, dos nossos representantes políticos, para que ela se aumente e também uma revisão, né? Esse acordo, pelo que eu estive lendo, ele, a cada 3 anos, ele vai passar por uma revisão, né, além da tarifária. Então, será uma oportunidade. Acho que assim, Maxwell, não dá para a gente querer tudo de uma vez, mas é importante ter um início, e esse foi um início muito importante. Eu vou deixar uma pergunta para o segundo bloco, e durante o intervalo eles vão ter a oportunidade de confabular para saber a melhor resposta em relação a este tema. Nós temos o Custo Brasil no nosso país, no qual é muito conhecido. E esse Custo Brasil, ele pode impactar no desenvolvimento do acordo, uma vez que a Europa é extremamente desenvolvida na questão de infraestrutura. Como você bem sabe, nessa temporada de 2019, você tem a oportunidade de enviar o seu vídeo falando da sua atividade no segmento portuário ou do desenvolvimento dos portos do Brasil. Roda a vinheta do quadro Destaque Portuário. Desde 2007, o Banco Mundial anuncia a cada 2 anos o Índice de Desempenho Logístico, um estudo que aponta os países com melhor logística no mundo. Os parâmetros para o relatório são infraestrutura de transportes, capacidade de rastreio, eficiência nos processos aduaneiros, entre outros itens. Dentre os 5 melhores estão 4 países da Europa. A logística é o 3º maior setor econômico da Alemanha, ficando atrás apenas da indústria automotiva e o comércio. Neste mercado de mais de 1 bilhão de euros, a Alemanha participa com cerca de 25%. A localização privilegiada, tecnologia e qualidade de infraestrutura rodoviária com 12 mil quilômetros de estradas são seus pontos fortes.
A Holanda possui uma das maiores instalações de transportes marítimo e aéreo do mundo. O porto de Rotterdam movimenta mais de 450 milhões de toneladas de cargas ao ano, graças à tecnologia e automação que abastece mais de 160 milhões de consumidores. A Bélgica é um mercado em franca expansão no setor logístico. Suas redes modais desenvolvidas e investimentos contínuos em torno dos aeroportos de Bruxelas e Liege, e principalmente no porto de Antuérpia, impulsionam o crescimento do país a cada ano. Com investimentos recordes na ordem de 2,5 bilhões de euros em estradas, ferrovias, portos e aeroportos, o Reino Unido garante a 4ª posição impulsionada pela demanda contínua do varejo online, apesar da turbulência causada pelo Brexit. Singapura, um país de baixa renda com recursos naturais limitados e pouca infraestrutura no passado, abriga hoje o maior porto de contêineres de transbordo do mundo e é uma das nações mais ricas da Ásia. Já o Brasil encontra-se na 56ª posição neste ranking. Estamos de volta com Porto e Negócios. Como você bem sabe, nessa temporada de 2019, você também pode acessar o nosso site, escolher um dos grupos de WhatsApp, dentre eles segurança, tecnologia da informação, empregos e RH, e fazer parte do grupo e também debater com todos os nossos moderadores. Eu quero, de antemão, já deixar aqui um abraço para o moderador do grupo de empregos e RH, porque vem fomentando muito todos os empregos disponíveis no segmento portuário do nosso país. Esta semana recebo o advogado em Direito Internacional Rodrigo Zanetti e o gerente de contas da Navis, Wagner Pereira. No último bloco, deixei um questionamento para os meus dois convidados. Vou começar por você, professor. Zanetti, a gente sabe que nós temos hoje o Custo Brasil, tão conhecido Custo Brasil, e evidentemente todos os problemas de infraestrutura. A gente conhece a Europa e sabe que a Europa é muito competitiva, principalmente neste pilar de infraestrutura. Esse Custo Brasil pode de alguma maneira prejudicar o desenvolvimento dos negócios neste acordo da União Europeia para com o Mercosul? Eu acredito que sim, que pode prejudicar e como vem prejudicando todo o desenvolvimento da nossa economia. A gente sabe que a necessidade de investimento em infraestrutura é vital para o desenvolvimento do comércio exterior, para o setor portuário. A gente espera que, na minha até modesta opinião, eu achava que uma reforma tributária deveria vir antes até da reforma previdenciária, mas... Se você me permitir, vou fazer um recorte, acompanhe o relator. Eu falei isso inúmeras vezes aqui também. Eu acho que a tributária e a trabalhista, elas deveriam ter vindo antes, né? Até mesmo junto com a política da reforma tributária. Isso, obrigado. E eu acredito que essa reforma tributária, quando vier, deve facilitar diminuir essa carga tributária, esse fardo tributário que os empresários têm e que se faça a necessidade de investimento em infraestrutura. Por isso que eu também eu entendo que o acordo ele pode facilitar, pode nascer a vontade das empresas europeias, tendo toda essa abertura econômica, de vir investir, tanto que, como eu comentei logo no começo, vai se abrir as licitações para as empresas europeias participarem de licitações. Ainda não está definido, obviamente, mas quando a gente fala em obra pública, fala-se em licitação e empresa europeia participando. Hoje o melhor asfalto do mundo é o português, né? Então, ou seja, temos grandes empresas europeias na área da construção civil, na área portuária. Então, eu vejo a necessidade dessa reforma tributária vir urgente e o acordo facilitar também isso. Eu vi uma matéria da Forbes, né, onde ela vem apresentando aí os 100 maiores CEOs existentes no mundo. E um deles fala, francamente e abertamente, que o Brasil é um dos países, né, em desenvolvimento com as melhores opções de investimentos para os próximos anos. Eu quero acreditar nessa linha também. Wagner, voltando ao acordo, né, a gente sabe que o bloco europeu ele tem 28 países, né, e o Mercosul 4 países. Tem um desequilíbrio aí nessa balança? Será que de alguma maneira
a gente pode se prejudicar nesse sentido? Está faltando musculatura, força? Eu acho que, assim, na verdade, quem puxa muito mais esse acordo é o Brasil, né, Max? Se a gente for pensar na potencialidade do que nós temos a oferecer para os europeus, né? Mas aí eu acho que é simplesmente uma questão de tamanho, né? O Brasil tem um país de dimensões continentais, né? Não acredito que isso seja ruim, pelo contrário, eu acho até que vai ser bom, porque são países diferentes que tomam ações e atitudes isoladamente, mas através do bloco para ter uma condição comercial melhor. Então eu vejo isso como bons olhos. Só complementando a questão da infraestrutura, que eu também acho que é vital, especialmente falando em transporte de cargas, a gente tem visto nos primeiros 200 dias de governo, especialmente do ministro de infraestrutura, o quanto se vem trabalhando firme para criar a infraestrutura básica para escoamento de carga, principalmente do Nordeste, do Norte, para a região Centro-Oeste, chegando nos portos, né? Isso é muito importante, ajuda demais, e eu acho que a gente passa uma mensagem para o mercado, principalmente nessa possibilidade dos europeus virem para cá e fazer os seus investimentos, de que a gente está sério, estamos negociando de uma forma mais compliance. Então, eu acho isso muito importante. Acho que a gente tem que destacar isso e vejo com bons olhos e acredito sim que esse acordo vai além da troca de produtos. Ele vai também na questão de serviços e criação de empregos por meio de novas criações de indústrias aqui, empresas interessadas em explorar esse capital que o Brasil tem. No Brasil é necessário revisar uma série de coisas, né? Então a gente é um país realmente propenso a novos investimentos. Ano passado, professor Wagner, quando eu pontuei aqui no programa que Santos deveria focar em se tornar um grande hub port da América do Sul, eu fui extremamente questionado, né? Todos me diziam, Maxwell, Santos é o maior porto da América Latina, você acha que Santos tem que se tornar um hub port? E hoje, me parece aí, com o fomento, né, o desenvolvimento da cabotagem, a gente pensando nessa perna da industrialização, a concessão do aeroporto com viés turístico, mas que talvez possa ter um viés também de cargas. Vou perguntar para os dois, começando pelo Wagner. Não é esse o momento, Wagner? Um grande hub port logístico do nosso país? Sem dúvida. E passa muito por uma criação de zonas para você fomentar a vinda de indústrias também, porque você toca num ponto muito importante. A gente hoje está simplesmente perdendo essa característica porque as indústrias em São Paulo perderam a sua capacidade produtiva, muito por conta da economia. Uma economia mais aquecida, essas indústrias vão voltar a consumir mais e a importação tende a aumentar. Mas eu acredito que a gente também tem que criar condições para que novas empresas se instalem e essa roda gire mais rápido, Maxwell. Mas, sem dúvida, é o momento certo, governo novo, boas ações, independente da questão de dificuldade política, né? As mensagens são positivas a nível de compliance, a nível de querer que o Brasil evolua, e eu acho que é o momento inclusive em que os nossos deputados da região estão todos juntos, buscando levantar uma bandeira nesse sentido. Então, acho que a gente tem que sim, nesse momento, destravar essa chave aí e criar condições. Doutor Zanetti, em função dessa minha colocação, pela resposta do Wagner, nós sempre questionamos aqui que, na verdade, nós temos aí a bancada da agricultura, a bancada da bala lá no governo federal, nunca tivemos uma bancada efetivamente portuária. Apesar, no meu entendimento, os dois deputados federais eleitos estarem com uma agenda focada no segmento portuário. Não está na hora da gente ter a nossa bancada metropolitana aqui para que a gente possa desenvolver o grande hub porte de logística na América do Sul, que é o Porto de Santos? Minha primeira pergunta. E como é que está o arcabouço legal para que a gente possa ter aderência com esse acordo da União Europeia para com o Mercosul? Sim, eu acho que até já passou da hora, né? A gente tinha que ter essa bancada forte, um contato com nossos deputados federais maior, mais aprofundado, da área portuária e todo em volta da área portuária ter um contato mais direto, porque às vezes muitos dos nossos projetos na área de comércio exterior, às vezes são oferecidos, entre aspas, né? Procura-se apoio de um senador de Roraima, um senador de Rondônia, um deputado, não sei não. Ou seja, está na hora da gente se fechar. Como faz a área da agricultura? A concorrência é extremamente sadia, né? Ninguém está questionando ou pontuando isso, né? Não, mas assim, a gente tem que fechar e tem que defender os nossos interesses, né? Sobre o arcabouço legal, né, que você perguntou, esse acordo também precisa ser internalizado entre os países, né, dentro dos países. Ou seja, tem que passar aqui no Brasil, vai ter que passar pelo Congresso Nacional, vai ter que ser votado. Na Europa vai ter que passar isso. Eu vejo, por exemplo, a Europa, né, Wagner, a questão da
da Inglaterra, com sai ou não sai de Brexit. Sem dúvida. E Ponto agora importante. deve sair, né? Porque ele Deve falou sair. que vai sair, o Johnson falou que até 31 de outubro sai definitivamente. A A França... Merkel falou também, né? Sim. Até aí a gente É. tem essas variáveis dentro do processo. A França com o seu setor protecionista na área de agricultura, ou seja, agora vai começar, né? O prato está na mesa, agora vai ter que ser servido. E aí os países vão ter que discutir. Isso Utilizando a tua demora um tempo. experiência, né? A gente pode dizer, porque, na verdade, a notícia, ela gerou uma grande expectativa dentro do nosso país. Utilizando da experiência dos dois, né? Para que a gente possa esclarecer isso para a nossa sociedade e principalmente para os nossos telespectadores. Prazo para isso se colocar em prática, no teu entendimento, Rodrigo, com toda essa burocracia processual obrigatória dentro dos países? No Brasil, esse processo deve demorar de 2 a 3 anos. Na Europa? Na Europa é um procedimento mais rápido, que vai passar pelo Parlamento Europeu, vai ter a pressão, em torno também de 1 ano e meio, 2 anos, é um procedimento mais célere, até pela forma processual que eles estão. Eu acredito que esse é o tempo por questões legais mesmo, né? Os processos precisam tramitar nas casas, né? Câmara e Senado, mas apesar da gente ter esse delay processual, eu gostaria de olhar mais pelo viés de positividade, né? Isso é uma mensagem muito boa. A gente está falando de 2, 3 anos, é um tempo que a gente costumava dizer sempre, né, Maxwell, que quando o país está em crise é hora de investir. Sem dúvida. Né? E quem sabe agora com uma boa notícia de um novo acordo, a gente também investa na indústria e faça determinadas coisas que ajudem essa roda a girar para dar um alento na nossa economia que está tão ainda estagnada, né? Então, Apesar de que, só te cortando, Wagner, desculpa, Não, sem desculpa. problema. Claro, Apesar de imagina. que os tópicos econômicos, né, muitos acreditam que já podem ser implementados desde já, né? Principalmente para aquela questão da extra fiscalidade do imposto de importação, do IPI, As então, tarifas ou em si, seja, né? as tarifas em si poderiam ter uma aplicação imediata. Resumidamente, se eu posso entender a opinião dos nossos dois especialistas aqui, esse prazo de 2 a 3 anos é o prazo que o Brasil tem, os portos do Brasil têm, para fazer a lição de casa, para que possamos atender um acordo tão grandioso quanto esse. Felizmente, a gente chegou ao final do nosso programa, mas antes eu quero agradecer a presença do nosso querido amigo Dr. Zanetti. Doutor, obrigado pela presença, prazer enorme te ter aqui juntamente conosco no Porto e Negócios. Eu que agradeço, Maxwell, pelo convite, parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa, na segunda temporada já, né? Então, que continue a discutir o Porto, principalmente o Porto de Santos precisa ser discutido, debatido, analisado e também vangloriado, né, pela sua força e pujança. Então, parabéns, que a gente possa discutir cada vez mais Porto aqui nesse espaço. Não tenha dúvida. Wagner, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui no nosso programa nessa segunda temporada. Você que fez parte, em boa parte da primeira temporada e nos ajudou aí a criar este espaço de discussão importante para o nosso segmento portuário no nosso país. Maxwell, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, de um sonho, né, que nós comentávamos no cafezinho, virou uma realidade. Num primeiro momento, o objetivo era desmistificar o porto, né, e descriminalizar o porto, e eu acho que hoje, graças a essa iniciativa de ter um programa para se falar sobre o espaço portuário, a gente está mostrando a força e a importância do porto para toda a região. Então, parabéns, o programa está muito bacana, eu tenho acompanhado, né, sou fã da gente falar de porto, trazer pessoas com cabeça boa para falar de porto, e esse é o nosso caminho. Parabéns mais uma vez. Eu agradeço em nome da Santa Cecília TV, isso é um projeto da Santa Cecília TV, capitaneada pela família Teixeira, que olhou com outros olhos para o segmento portuário. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.